Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio da nossa leitura em Apocalipse. E hoje eu quero ler com você ainda no capítulo 1, do verso 9 até o verso 20. Nós ainda estamos na introdução de Apocalipse, porque João gasta um certo tempo escrevendo alguns insights para que a gente já tenha alguns pontos e resumos do que ele vai dizer ao longo da carta. E aqui no nosso texto de hoje ele já abre se identificando, porque ele primeiro traz alguns pontos para depois se identificar, ou seja, a mensagem ela é sempre mais importante daquele quem a escreve. A mensagem ela é mais crucial do que aquele que é um instrumento para carregar ela. Por isso que só agora no verso 9 João vai dizer: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. E aí você tem que lembrar algumas coisas. João ele é o último dos discípulos vivos que estiveram com Jesus. João é aquele que ouviu a voz de Jesus. E o que me chama a atenção é perceber como João se identifica, irmão e companheiro. Por quê? Porque se eu fosse João, eu ia dizer: eu, João, aquele que esteve com Jesus. Mas João não é assim. A mensagem é mais importante do que o mensageiro. E ele se identifica de três formas como irmão e companheiro. Primeiro, aquele que também sofre com vocês. Então perceba que a mensagem de Apocalipse e o autor de Apocalipse, ele não é alguém fora, alienado ao sofrimento da igreja. Ele é alguém que está nesse sofrimento, experimentando esse sofrimento. É a realidade daquele que escreve. A segunda coisa que João diz que ele é o irmão e companheiro, porque ele é o irmão e companheiro no reino, ou seja, embora haja um império romano aí do lado de fora, mas lembre-se que nós pertencemos ao reino. Embora haja um império das trevas, o reino do seu amor, ele triunfa sobre o império. Então eu também sou irmão e companheiro de vocês nesse reino que vai sendo estabelecido em meio ao império opressivo romano. Mas ele se identifica também como irmão companheiro de perseverança. E aqui perseverança tem a ver com paciência paciente. Porque não é fácil ter sofrimento e não é fácil perseverar em meio a esse sofrimento. Por isso que ele diz: eu estou perseverando pacientemente. E ele se identifica como aquele que está na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Algumas pessoas dizem que a ilha de Patmos era essa ilha deixada aos condenados. Ela tinha mais ou menos 20 por 10 metros. E ele está exilado lá por causa do quê? Por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Esse é o tipo de intolerância religiosa que a gente tinha no tempo de João. Exilado, deixado para morrer como uma punição por causa da palavra e do testemunho. E ele continua no dia do Senhor, ou seja, no domingo. É no domingo que João tem essa imagem, essas visões. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreva num livro que você vê e envie a 7 igrejas. E aí ele vai descrever: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Veja só, João então ele está aqui nesse domingo, nesse dia do Senhor, e ele ouve uma voz muito forte dizendo: escreva às igrejas. Só lembrando, não se trata de uma mensagem exclusiva às 7 igrejas, mas os 7 representa a totalidade. Por isso que essa mensagem também é uma mensagem escrita para nós. Então perceba aqui o seguinte: em meio ao sofrimento e às dúvidas, você tem aqui um Deus que diz: me preocupa a condição da igreja. Então, João, escreva essa carta para trazer ânimo para a vida da igreja. Mas João é curioso. Ele se volta para ver quem falava com ele, e quando ele se volta, ele vê 7 candelabros de ouro, que lá no verso 20 vai afirmar que esses 7 candelabros de ouro é a igreja, e entre os candelabros de ouro, alguém semelhante ao Filho de Homem. E aí você tem que ter uma nota muito especial para ler Apocalipse. A gente não vai conseguir entrar porque são muitas e muitas referências, mas no conteúdo escrito que está aqui no link de baixo, você tem referências que vão te ajudar a compreender as imagens de Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse, ele é carregado de imagens e referências ao Antigo Testamento. E Filho do Homem é uma baita referência ao ungido, ao Messias que tantos israelitas aguardavam como sendo aquele que traria a salvação. E principalmente você tem essa imagem em Ezequiel, você tem essa imagem em Daniel,
porque são os profetas mais enfáticos em referir-se ao ungido, ao próprio Cristo, como o Filho do homem. João então vê essa imagem, porque João está dizendo, estou aqui para falar daquele que é todas as promessas do Antigo Testamento. Estou aqui para falar sobre aquele que cumpriu todas essas promessas, que governa sobre todas essas promessas nesse mundo em que nós estamos vivendo. E aí ele começa a descrever. E praticamente ele vai descrever o seguinte, são 7 características desse Filho do Homem, ou 7 características de Jesus. E 7 por quê? Porque eu já te disse, porque 7 é a totalidade. É uma maneira de expressar a totalidade, a perfeição do Filho de Deus. E ele vai dizer então, a sua vestimenta chegava aos seus pés com um cinturão de ouro ao redor do peito, é uma imagem do sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote. É esse que faz a intermediação entre nós e Deus, entre Deus e nós. Então ele é perfeito. Ele também vai descrever na segunda característica que a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. É de alguém que é já um senhor, alguém de idade avançada, mas tem a ver com a eternidade. Imagens que vão retratando um Jesus que não é qualquer um. É alguém eterno, é alguém sábio, é alguém que sabe o que está fazendo. Os seus olhos são como chama de fogo, ou seja, nos seus olhos a purificação e a pureza. Ele tem um olhar que enxerga, ele tem um olhar que vê, ele é detalhista, nada passa despercebido, e essa é a terceira descrição a respeito de Jesus. Mas os seus pés também, essa é a quarta, são como bronze numa fornalha ardente, ou seja, são pés que esmagam, são pés poderosos, são pés que não são levados por qualquer entretenimento, mas ele sabe onde está pisando. E ele pisa com juízo, ele pisa com poder. A quinta descrição é que a sua voz é como o som de muitas águas, ou seja, é algo assustador, é algo grandioso, é algo poderoso. E também o verso 16 dá uma nota dizendo que ele tinha em sua mão direita 7 estrelas. Aí você fala, o que são essas 7 estrelas? Lá no verso 20 vai dizer que as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Rodrigo, cada igreja tem um anjo? Não sei. Existe uma parcela dos pensadores que dizem que sim, mas uma outra linha mais tradicional diz que essa referência aos 7 anjos de cada igreja nada mais é do que um símbolo da liderança da igreja. A liderança da igreja é retratada como esses anjos. Então ele está dizendo, esse Filho do Homem, Cristo, tem a liderança da igreja em suas mãos, ou seja, tem autoridade sobre ela. Mas lá na frente a gente vai voltar sobre isso. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, uma espada que vivifica e uma espada que destrói. Essa é a 6ª característica que João coloca aqui. E a 7ª e última é, a sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Você não consegue olhar para ele, tamanha é a sua glória, tamanha é a sua majestade. Então as imagens aqui querem te trazer uma única coisa. Aquele Jesus dos evangelhos, ele que quase dá pena, agora ele é glorioso. Agora ele revela quem ele é. Como o sumo sacerdote que rasgou os céus para que nós tivéssemos acesso até a presença de Deus. E aí quando João olha para tudo isso, a primeira coisa que João faz é cair aos seus pés como morto. Essa é a resposta humana diante de uma teofania tão grande, de uma manifestação tão poderosa diante do Eterno. Ele cai, ele se humilha, ele teme, ele não sabe muito bem o que fazer. É praticamente aquele pavor e aquela maravilha que representa quase todos os santos quando se encontram com a presença de Deus. Nós somos vencidos pela presença de Deus. Nós não olhamos e dizemos seja bem-vindo, mas nós caímos humilhados diante da presença de Deus. Mas o que o Senhor faz? Ele colocou a mão direita sobre mim e diz, calma, não tema. Você não suporta a minha presença, mas eu te seguro. Você não é digno da minha presença, mas eu te amparo. Então fique bem, levante-se, porque o que eu quero te dizer é o seguinte, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive e estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Olha só as descrições que Jesus diz. Primeiro e último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves, eu tenho a autoridade da morte e do inferno. Ou seja, Jesus está dizendo, não tenha medo por causa disso, a minha presença é grandiosa.
Mas não é porque a minha presença é tão grandiosa e gloriosa que ela não habita com o mortal. Não é porque quem eu sou que você vai perder a oportunidade de escrever as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. E aí então Jesus diz, escreva, levante-se e escreva tudo que eu vou mostrar para você. Ora, quando eu olho para esse texto, eu percebo que ele nos ensina uma coisa muito simples. Patmos é o lugar do aprisionamento físico, mas não da nossa alma. Patmos é esse lugar onde nós somos exilados pelo Império Romano, mas a nossa alma não é exilada. A nossa experiência com Deus, ela não pode ser destruída, porque o próprio Deus também está lá em Patmos. O próprio Deus também está no exílio. O próprio Deus também está quando nós somos deixados para morrer. Por isso que Patmos é esse lugar do aprisionamento físico, mas não o aprisionamento da nossa alma. Muito pelo contrário. Essas revelações, elas aparecem para nós como uma forma de Jesus dizer: vocês podem encontrar liberdade mesmo habitando em Patmos. Mesmo habitando em Patmos, vocês podem encontrar liberdade, porque sou eu o grande protagonista da história. Então me sigam. Trilhem esse caminho comigo. Vejam quem está à frente de vocês, porque comigo vocês encontram liberdade mesmo habitando em Patmos. Então não deixe com que o Patmos em que você vive aprisione a sua alma, porque é isso que ele quer fazer. Os impérios tentam aprisionar a nossa alma, mas que o Patmos seja uma ótima experiência para você aprofundar ainda mais a liberdade que você tem ao se deparar com esse grande protagonista da história e começar a segui-lo diante de tudo aquilo que ele vai começar a revelar para mim e para você.